Sei lá. O que é isso na foto? Você sabia que o Pentágono começou a ser construído exatamente no dia 11 de setembro de 1941? Essa é minha contribuição. Coincidência ou não, foi nesse mesmo dia do mês, no ano de 2001, que houve ataque também ao Pentágono. Para vocês terem uma ideia, 189 pessoas ficaram feridas. Existem 3 teorias para a origem do formato geométrico e do nome Pentágono, o quartel-general dos poderes militares americanos sionistas. 3 teorias. A primeira, olha que coisa esdrúxula. Isso que eu chamo de eclipsar. Eclipsar é uma palavra nova para ocultismo, ocultar. Olha o eclipse. 5 estradas passavam por ali. E por conta das 5 estradas, deu lá na cabeça do arquiteto de fazer algo com 5 linhas. Segunda teoria. Se juntar os 5 poderes militares, essa é a teoria oficial. O chefe de construção, o brigadeiro-general de guerra, teve a ideia de abrigar as forças armadas americanas, sendo exército, marinha, aeronáutica, fuzileiros navais e guarda costeira, sobre um mesmo telhado. E aí surgiu a ideia, conceito e materialização do Pentágono. A terceira teoria é a conspiratória, é o pentagrama do satanismo, é o Baphomet. Qual das 3 teorias está certa? Nenhuma. Mas as 3 têm alguma verdade. As 5 estradas? 5 poderes militares? Certo. Formato do Baphomet, o pentagrama? Para alguém é, para algumas pessoas é de fato. Mas vamos entender, vamos para o original? Isso é muito sério. Na Mesopotâmia, a figura do pentagrama aparecia em inscrições reais e simbolizava o poder imperial que se estendia aos 4 cantos do mundo, diz Henry, na grande pesquisa que ele fez lá. Mas também nós aprendemos na Universidade X, na septologia, alquimia, zodíaco, numerologia e geometria, além do grau 133 da geometria sagrada, que o símbolo da estrela do pentagrama é o símbolo do homem. Se você ver o Vitruvian, nós fizemos até uma música sobre isso, Vitruvian, veja você, é o formato da Kabbalah. A cabeça Keter se abre para um paralelo da dualidade entre sextra e dextra. E aí você tem orelhas, olhos, narinas, cérebro, mãos, braços, pernas, dedos, pés, pulmão, lados do coração, rim, até outras coisas, seios.
Várias coisas são duais no corpo e se dividem. Percebe? E o formato do corpo humano é um pentagrama. Então o pentagrama, antes de chegar no hexagrama, é o formato do próprio homem. E aí vem a dualidade cósmica do Baphomet para a maçonaria. Mas isso é muito mais antigo que maçonaria. Deus é quem mandou sacrificar o bode Azazel, Azaziel. Então hoje, de novo, até que todos entendam e quer saber, vai demorar. Eu vou ficar aqui até morrer, até acabar tudo, até começar o reino e não vão entender ainda. Vamos lá, mais uma vez? A diferença entre o que Deus fez, e o que o homem fez. Isso tem que escrever. Então todos escrevendo aí. O que Deus fez, assinou, e o que o homem fez. Quando o sistema religioso que nós falamos lá no stand-up infernal, assistiram? Diz que o diabo imita Deus, na verdade é o diabo, homem, ego, quem imita Deus, que quer ser Deus. Olha a inteligência artificial. Olha o ciborgue, olha o androide. Então não tem nenhum ser querendo imitar Deus. Deus não tem nenhum xerox por aí, nem de perto nem de longe. O que tem é uma criatura que, quando se enche de ego, pensa que pode ser alguma coisa. Tanto é que o diabo de chifres duplos, ele é o instrumento desse diabo original humano para escravizar outras criaturas. Quer dizer, o homem se colocando na condição de criador e criando um ser imaginário para escravizar os seus irmãos humanos. Co-criatura. Veja o homem hoje no coach, no PNL, nos co-criadores milionários, co-criadores bilionários. Semana dos milhões. É o que mais tem aqui no YouTube, o que tem no Instagram, Terceiro e Poder. Nós estamos nisso. Vós sois deuses. Noah Harari, Homotel. Vocês verão isso agora, a partir de dia 1º de janeiro de 2021, a 4ª Revolução Industrial. Então o homem, o pentagrama é o homem. E é este homem que quer evoluir ao mal hexagrâmico, para tentar chegar no septagrama. No septagrama ele não consegue. Agora, pergunto para vocês, o pentagrama é uma pirâmide? Nós já estudamos aqui cubo, caba, cabala. Vocês viram que toda pirâmide tem como base um cubo. Pode ser um cubo, aqui nesse caso é um quadrado. Está na mesma. Nova Jerusalém. Muito bem. E o pentagrama é? Olha só o pentagrama. Sim, o pentagrama é. Veja. A sua base também é um cubo. Didaticamente o Henry produziu para nós entendermos melhor. Olha que incrível. Mas o que é que o X de XPTO de X, de base hexagrâmica, cúbica, piramidal e agora do pentagrama, tem a ver com o pentágono?
Você vê? Quem lembra do Dodecágon? A pirâmide está no centro. E o pentagrama também. Veja que com as linhas do Dodecágon no pentagrama, na pirâmide, perdão, temos o pentagrama no centro. Assim como o símbolo encontrado recentemente pela arqueologia israelense do capitel da coluna do primeiro templo de Salomão. Veja como tudo está interligado. E antes de ser a assinatura dos homens, dos senhores do mundo, é a assinatura de Deus. É por isso que não existe satanização de símbolos. Quando você ver um símbolo ou qualquer coisa, pergunte: é primeiramente do homem ou primeiramente de Deus? Revelare. Olha que incrível! Essa é a assinatura primeiramente de Deus. Nós já mostramos aqui Atlântida, já mostramos Israel submerso, escondido das pirâmides, debaixo d'água, num campo de exploração de gás, inacessível. Hoje, nós revelamos aqui, olha só o que o Henry trouxe para nós, os 5 mares, escreva aí, 5 mares, quem colocou lá? O homem? Não! Primeiramente, a assinatura é divina. É incrível. Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio, do lado da Geórgia e Azerbaijão, Mar Negro, do outro lado da Geórgia, Mar Vermelho e o Golfo de Omã, em frente aos Emirados Árabes Unidos, para onde trabalhei. Veja, 5 mares que formam o pentagrama do centro do mundo, o quartel-general do Criador, onde ele estabelecerá o seu reino. Esse é o pentágono de Deus, primeiramente. Além do seu próprio corpo humano. Entre 12 e 6 horas, quem lembra da Ivanka Trump? O hexagrama, o pentagrama, dentro do dodecágon. As estações do ano, as luas, tudo sempre interligado. Essa imagem é fantástica. Veja, Rússia, Europa, China, Oriente Médio, África, Índia. Ou seria melhor dizer Pacífico Sul, Pacífico Norte, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, Antártida, Austrália. Sempre com um pentagrama no centro. Os 5 mares. Agora você começa a entender por que os senhores do mundo fazem as suas assinaturas em pentagrama também em Londres, em Washington e no símbolo maior do militarismo mundial, o Pentágono. 5 para o Oriente, 5 para o Ocidente, assim como a Cabala.
A Bíblia é cheia dessas citações. Toda vez que a Bíblia fala em 5, é 5 para sextra e 5 para dextra. Escreva aí: 5 para sextra, 5 para dextra. Por exemplo, 5 loucas, na verdade tolas no original, e 5 sábias, as virgens. Os 12 lados. Veja que o 5 nunca está sozinho. Nós vemos em Êxodo 26, 26. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado, e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Isso daqui é a assinatura de Deus, Bíblia. O Bíblia legalista vai dizer o quê? O desigrejado vai dizer o quê? Maçonaria. A Bíblia é o instrumento, maior instrumento maçônico. Então vamos abrir a cabecinha, vamos explorar a si mesmo, vamos conhecer as coisas, vamos se libertar. Vê. É verdade, Nelson? Então o que você faz com o Êxodo 26, 26? Segundo Crônicas 4 e 7, e 1 Reis 7, 49, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro. Nenhum império transpôs esses limites, e Roma, quando tentou, perdeu a força e foi dividida. O mesmo aconteceu com Alexandre o Grande e com Gengis Khan. Só Cristo pode dominar os 12 impérios, e há 6 gênios para cada império, assim como há 6 dezenas de minutos para cada hora, 72 dezenas para o dia, 12 horas, 72 dezenas para a noite, 12 horas. Por que 6 dezenas? Porque 10 é pirâmide para cima e delta para baixo, ou seja, 6 hexagramas para cada hora. Vê. Cada um dos 12 impérios, 6 reinos ou povos, que dá 72 povos e 72 reinos, das 72 nações de Gênesis 10, como revelamos em toda a Universidade X. Doze pentágonos. Se pensar que a Copa do Mundo simula a conquista do mundo por uma disputa entre o lado esquerdo e o lado direito, faz sentido a bola ser desse jeito. Xadrez e com 12 pentágonos. Seus hexágonos ou pentágonos. Entendeu agora o pentágono?
E o detalhe é que agora o Trump criou mais uma força militar americana, que é a Força Americana Espacial. Portanto, agora teriam que construir um quartel em formato de hexágono. Incrível, né? As associações que o Henry fez entre o Pentágono de Deus, você, o Oriente Médio e 5 mares e o Pentágono do homem. Isso é muito importante para a sua cultura e evolução. Vamos para a contagem regressiva Geoapocalipse, respondendo aluno e professor. Olá, professor, como vai? Professor, é o seguinte, a pergunta que eu gostaria que tu me respondesse é: na grande tribulação, só vai existir 2 grupos, os que apoiarão o falso Messias e os que rejeitarão ao falso Messias. E os que rejeitam ao falso Messias, logo, eles são reconhecedores de que Cristo, que veio há 2000 anos atrás, é o verdadeiro Messias, certo? Muito bem. Se eles reconheceram que Cristo é o verdadeiro Messias, logo, nós afirmamos que eles serão salvos, ou não? Porque, pelo que eu percebi no Apocalipse, haverá um terceiro grupo que entrará no reino, que é o grupo que teve ego, mas eles não aceitaram Cristo. Por que eles não serão salvos? Valeu, obrigado. Veja lá, nós agradecemos a pergunta enviada em vídeo da Escola de Jesus de Salvador. Alô, baianos, parabéns pelo trabalho. GT, grupos em Y no afunilamento piramidal escatológico. Na pergunta você disse, só existirão 2 grupos, certo? Sim e não. Vamos entender. Os que escolheram Jesus como Messias serão salvos pelo simples fato de passarem na GT? Primeiro a gente tem que entender, como eu falei lá no grau 145, que é aceitar Jesus. Que a escolha não é verbal, nem batismal, nem pública, não é ritual, portanto. Tampouco sacrificial, isto é, comprada. E detalhe, a escolha pelo verdadeiro Messias não é comprada nem com dinheiro, nem com a vida. Tem gente que acha que pelo simples fato de morrer na GT vai ser salvo. Evidente que a maioria que vai morrer por Jesus será salva. Como ensinamos na Bíblia original Codex, e na Universidade X, obras nos originais são frutos, às vezes até traduzido assim, são créditos, é sua produtividade, é ação positiva. É um dos temas principais de toda a Bíblia e, portanto, também deve ser da filosofia X, que é a matemática de Deus. Obras é matemática. Para não esquecer, escreve aí, obras é matemática. Não vai esquecer? Obras é matemática. Então, escolher não é verbal. Portanto, a escolha pelo Messias verdadeiro se dá desprezando a pessoa do falso? Não. A pessoa do falso é a corporificação de todo o engano sistemático, sistêmico, global. Então, eu tenho que rejeitar o que esse sistema político religioso mundial tem a me oferecer neste mundo material. Por isso que mais importante que o anti-Messias, o Messias,
Mais importante que ele é o Espírito dele. Entre os pentecostais existe a visão do batismo com, do e no Espírito. O Espírito é santo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo não são três Espíritos, né? Estou respondendo a todos. Até porque Cristo e Santo é a mesma coisa. Está se falando, obviamente, do mesmo Espírito. A questão é, não existe templo da alma, cérebro, o vaso está aqui, o cântaro. Não existe vaso vazio. Ou tem o Espírito, e batismo é imersão, introdução, entrou ali, está habitando ali, possuindo aquele espaço, tomou o vazio. Então, ou eu tenho o Espírito de Cristo, ou eu tenho o anti-espírito de Cristo, o espírito do anticristo. Então, esse espírito contrário, oposto, negativo a tudo que Jesus é, também batiza, também imerge, também introduz, ocupa. Você é um vaso. Vou colocar aqui. Ou aqui você tem o Espírito perfeito. E se você não tem, e são suas obras, seus frutos que dizem se você o tem ou possui, então você tem o espírito do anti. Anti já é o contrário, então vamos colocar aqui o espírito imperfeito. Irregular. Ninguém vai dizer, mas esse daqui também é um batismo no, com e do. No, com e do. No, com e do. Algum espírito você tem aí. Mais importante que a pessoa, que a gente nunca pode ficar preso à pessoa. A pessoa, nós sabemos, nós conhecemos a Bíblia Original Códex, ele é o agremiador da palha. Então ele não vem, como aprenderam errado, enganar, seduzir. Isso tudo é teologia escatológica furada. Teologia escatológica equivocada. Ele vem agremiar, só realizar a colheita. Significa dizer que o momento de escolha não será quando ele se manifestar. Você já o escolheu. O espírito dele já está em você. Na verdade, naqueles dias as coisas só vão ficar materializadas, mas você já tem um espírito. Um dos dois espíritos já está em você. De Abel ou de Caim, naquele culto de ofertas. Então, a escolha pelo Messias verdadeiro se dá desprezando não a pessoa, mas o Espírito. Percebe? Pergunto-vos, tem vocês desprezado o espírito do sionismo global? Quem aceita o verdadeiro Messias desmaterializa, renuncia ao ego, abandona o engano, segue a verdade. Sabe o que é seguir? Primeiro é renunciar e depois seguir, não é? E você sabe o que é seguir?
seguir é evoluir. Porque à medida com que você anda atrás, segue, você evolui. Então você renunciou e segue, você evolui, dá sua vida pela verdade, constante, que é fidelidade no original. Vai até o fim, com coragem, que é fé no original. Contra o sistema mundial, aguarda o novo sistema de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai implementar o seu sistema perfeito e justo. Não pensa você que Jesus vem para um governo de anarquia. Vem aí mais sistema. Então, se você é desigrejado, te aconselho curtir a vida e se preparar para a inexistência. Por quê? Se você quer vida eterna, que é a existência e imortalidade, vem aí um novo sistema de ordem, de justiça. Quanto aos 3 grupos que vão entrar no reino e pós-GT, levamos em consideração o grupo daqueles que não tiveram tempo, substância, material. Tempo, substância, material, que a gente chama de escopo, para haver veredicto. É um grupo com uma tomada delta, positivo, negativo e neutro, que vai estar naqueles dias, e é isso que eu disse aqui no Apocalipse original, que caberia em outros tempos, até aqueles dias, a segunda instância, a rehologramação. Mas naqueles dias, como Jesus vai estar aqui em carne, Ele mesmo fará essa segunda instância, e será em carne, fisicamente, no reino, para essas pessoas, para esse terceiro grupo, que não teve tempo, substância ou escopo suficiente para haver um veredicto. Os que escolherem o falso Messias e não se arrependerem na chegada do verdadeiro, serão destruídos, é claro. Os que escolherem com sua matemática, volto a dizer, obras, é através das obras que você prova ter escolhido o verdadeiro, reinarão no novo sistema político justo mundial, na nova ordem mundial de Jesus Cristo, o que eu vou chamar de UOG, ao invés de NNG, a única ordem global capaz de ser a resolução humana. Você imagina como será a ONU nos dias de Jesus? Uma ONU não sionista com 72 nações, como era o seu plano original lá em Gênesis 10. O terceiro grupo são aqueles que, como já estamos vendo, não aceitarão Jared Kushner. Vocês estão vendo que judeus verdadeiros, fiéis, na sua verdade relativa à Torá, fiéis ao judaísmo, na sua verdade relativa, percebe? Igual vocês quando eram religiosos, fiéis, esses não vão aceitar nem Jared, nem outro, com acordo, sem acordo, porque eles aguardam alguém que já veio. Mas eles também não aceitam Yeshua, ou aqueles que aceitarão Jared ou outro com ressalvas até que o pacto seja quebrado, e aí eles rejeitam. Aí eles rejeitam. A dificuldade ali de interpretar os textos de Maimônides, até que os 33 principais rabinos do mundo dizem que é ele, você acaba por sinceridade e fidelidade dizendo: como um membro do judaísmo eu também aceito, mas com ressalvas. E um dia eles quebram o pacto e a aceitação. Eles se arrependem. Entendem? Eles se arrependem. Então vamos mais?
revelarem. Está preparado? Segura essa. Conversei com o Henry sobre o grande plano. Vocês acham que eu que trabalhei tantos anos para Dubai, que Israel era o único país que não existia no mapa deles? De repente eles são o primeiro país a aceitar o acordo publicamente. Convidarem Bahrein, Arábia Saudita chegando, esses países assim do nada. O que vocês acham que realmente foi acordado? O que vocês estão vendo aí a mídia vazar nas cláusulas do contrato do acordo de paz? Não. Eu vou dizer para vocês o que, pela coerência, imagino eu, que aconteceu na reunião com Jared, mesmo sem ter estado lá, mas pelos princípios, ainda mais se a encarnação da Kabbalah está nele. Escuta. O plano é, olha o plano, isso faria eles aceitarem imediatamente. Nós vamos realizar todos os intentos dos judeus do judaísmo. Todas as esperanças dos profetas, isto é, terceiro templo, paz e segurança, a volta do povo à Torá e à terra, com os seus direitos, em paz, sem ameaças, prosperidade de Israel e o seu Messias. Até aqui tudo vai se resolver. A partir daqui, faltam 2 pontos que o Messias tem que realizar. Esses 2 primeiros, esses todos aqui que eu falei, são políticos, estão sendo realizados já. Mas existem 2 que eles transcendem, que é vencer a morte. E aí entra Apocalipse 13, a besta ferida, que ressuscita. E o outro, que é colocar a Torá como a constituição mundial. Levar o mundo inteiro e todas as nações a seguirem o Deus de Israel. Esses 2 fica difícil. Aí você vai dizer, e aí como é que faz, Zaqueu? Como é que faz? Está tudo revelado. Vocês não lembram que, está aqui inclusive, Apocalipse 13 até o 18, que eles vão conseguir a P17 e 17, mas em seguida, o reino do antimessias é mundial por apenas 1 hora. Quando ele quer implementar isso no mundo inteiro, ele não consegue. E o pacto, o acordo é quebrado. Luciano Dallagnol, para você poder ficar em paz, vou tirar a música. O acordo é quebrado. Então diga para mim, a escritura é ou não é fascinante? É ou não é fascinante a escritura? Sem sagradismo, é ou não é fascinante? Que incrível! Porque está predito que haverá uma ruptura no acordo. Quem entendeu? Está aí. Mas qual é o acordo? Qual é o plano? Depois, por que os árabes aderiram? Depois que eles realizarem isso daqui em segredo, nós todos não sabemos, só pela sabedoria que a gente pisou lá e teve na mesma reunião. Aí
vêm todos os desejos e interesses do islamismo sendo realizados. Ou seja, o Jared Kushner prometeu realizar todas as profecias, intentos e desejos do islamismo em seguida. Aí vem o seu Mahdi. Você entende? Só que quem é o intransigente aqui, à direita ou à esquerda? Fala para mim. Vamos fazer um teste? Eu vou dizer para você. Esses aqui aceitaram por interesse fechar esse acordo. Porque eles sabem que lá no futuro o Jared realiza tudo o que eles querem. Não é só o ouro negro que ele vai dar para eles, não. Não é só paz, acordo, dinheiro, não. É dar tudo o que eles querem, que está predito por Maomé no Alcorão. E dentro disso está a aniquilação do próprio judaísmo, ou seja, é por isso que a Escritura diz, em Daniel, Apocalipse, todos os registros escatológicos antigos, que ele é o traidor. Eu cedi, agora você cede, eu fui no musical. É por isso que ele é o traidor. Ele é tido como o traidor, ele trai, ele não será fiel ao Deus dos seus pais. Pais no original pode ser avós também. Seus avós são sobreviventes do Holocausto. Seu pai era o maior doador do Instituto Judaico dos Estados Unidos, o maior instituto judaico do mundo. Seu pai, assim como o pai do Trump, por exemplo, se for ele. Entendeu isso? Meu Deus! Por quê? Olha o plano. O Jared está acima do judaísmo e do islamismo. Esses homens só pensam numa coisa: poder e dinheiro. Ele está acima. Ainda mais se ele for a encarnação da sexta de Deus. Ele está pouco se importando ou com o judaísmo ou com o islamismo. Ele quer resolver isso aqui de uma vez. Então o que ele vem? Resolve tudo isso daqui, dá tudo que eles querem, depois trai eles e fecha isso daqui. Mas não é que trai, é que ele queria resolver isso e isso. Mas quando ele vier aqui para resolver isso, o povo de Israel se sente traído. E há uma sequência de rabinos rompendo o acordo com ele, se revoltando contra ele, tentando fechar alianças com a China, com a Rússia, para poder destruir isso e se livrar dele. E aí que a Rússia entra. Eu, seu Vladimir Putin. Talvez eu esteja lá na Rússia. Vocês sabem que se eu for preso uma vez aqui, dinheiro no caixa do X já tem para isso. Advogado já tem para tirar eu. O dinheiro está lá, as doações estão lá, já para me tirar. Além de um exército de gente aí que me disse que o dia que eu for preso eles vão tudo lá me levar polenta. Mas se eu for preso uma vez, meu passaporte já está assim, ó, prontinho. Me asilar na Rússia. Porque se eu for preso uma vez, eu vou a segunda, eu vou a terceira, eu vou a quarta. E aí, acontece que quando, vamos ver quem que é altruísta aqui. Porque o judaísmo aceitou. Tá bom para eles. O islamismo aceitou começar pelo judaísmo, mas quando for realizar os intentos do coração do islamismo, o judaísmo se sente traído. Traído! E aí que começa o grande conflito mundial, buscando a ajuda da Rússia. Quer dizer, na cabeça do homem de negócios Trump, Jared, isso aqui está certo. 3 filhos de Abraão, estamos sentando com o Papa para conciliar esses dois. Vamos resolver isso aqui, todo mundo fica bem. Casa de Abraão, pronto, resolvido. Mas os judeus não vão suportar. Como vocês viram aí eu respondendo o Rabino Ventura, esses rabinos aqui do Brasil, esses rabininhos, pequenininho daqui, eles já ficam revoltadíssimos, qualquer coisinha para eles. Então imagina o que vai acontecer. Entenderam?
Esse terceiro grupo que falei no Apocalipse original, voltando à pergunta, mesmo vendo que o sionismo não é o cumprimento dos vaticínios dos profetas, lê. Ainda assim não reconhecerão Cristo e continuarão querendo aguardar o verdadeiro Machia, procurando se salvar pelas obras da lei, como diz o ex-rabino Shaul, através do legalismo judaico. Esses que precisarão passar pelo crivo dentro do reino. Entendeu? Vai ter gente que vai querer passar, se salvar. Por que existe relogramação? Não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, disse Jesus. Por que existe relogramação? Por que existe? Para quem? Para quem? Para você? Não. Para quem? Para os religiosos fiéis, dentro da verdade relativa deles, cegos. Para que eles saibam que não vão se salvar pelas obras da lei, que não vão se salvar através de sacrifícios, que não comprarão sua salvação. Ouviu bem? Então, para que este grupo entra no reino? Por que existe um terceiro grupo? Tanto para a glória de Jesus, porque o mal tem que continuar lá dentro para que ele seja extirpado só no final. Eu expliquei isso, é a glória dele, o poder dele. Porque ele vai reinar para quem? Se ele reinar só para gente boa, o que vão dizer? Como é que pode, né? Reinar só para quem venceu, só para quem já é bom? Isso não é reinar. Reino é problema, é resolver conflitos. Isso é liderança. Então Jesus tem que ser o rei dos reis. O reino dele vai ter muitos problemas, para ele provar como é que se resolve problemas, conflitos, como é a sapiência sagrada. Se Salomão, nesse reino pobre, medíocre, conseguiu 40 anos de paz, imagina Jesus. Só que Jesus não fará aliança, Jesus não vai casar com 700 mulheres de 700 povos para poder conseguir essas alianças. Ele não vai precisar disso. Então eu quero que você escute com atenção. Esse terceiro grupo entra porque pensa também que vai se salvar pelas obras da lei. Imagina, eles estão no reino, ou na grande tribulação, pré-reino, e dizendo: não aceito Yahshua, não aceito Jared ou outro, esse é o Raim. Sabe quem é que eu aceito? Aquele que ainda virá. Por isso que eu obedeço a Torá, Santa Torá. Guarda o sábado, chama o seu nome pelo eclipsando Rachem. Está entendendo? É esse povo aqui que precisa passar ainda pelo crivo. E eles serão o crivo dentro do reino. Para que façam suas escolhas no pós-GT. Muitos desses gerarão filhos que estarão dentro da dualidade. E o fato é, haverá um grupo que se levantará contra o reino de Jesus até o último momento dele. Lembrem que eu falei na Bíblia original que podem ser 40 anos para colocar a casa, a terra em ordem, ou 1000 anos literais. Então esse crivo deles podem ser 40 anos, como foi o delta Saul, Davi e Salomão. Como pode ser a travessia do deserto, 40 é sempre o tamanho da GT e o tamanho do espaço para colocar a casa em ordem, a transição na Bíblia. Não é porque é Bíblia, isso aí é a vida. O 40 é a assinatura de Deus para transição e para crivo. Agora, esse grupo também, e eu falei isso no Apocalipse original, vai ser um problema para nós. Nós que vamos ser os vereadores dessa democracia mundial de Jesus Cristo, os senadores e deputados, vocês me entendem? Nós vamos ter problemas com esse povo.
porque eles ainda não têm Jesus como rei, e terão por um tempo, outros não terão, e nascerão traidores, e o número de traidores será muito grande no final, tanto que será o grande último crivo de ego. Muito bem. Espero que eu tenha respondido quais são os 3 grupos. Então deixa eu ver se vocês entenderam. Quais são os 3 grupos? Fala aí, rapidinho. Enquanto vocês falam música. Fala aí. Quais são os 3 grupos? O João está perguntando que sombra é atrás, essa atrás de mim. Essa sombra aqui é uma sombra que Deus colocou atrás de todos os corpos que existem. Inclusive atrás de você agora tem uma. E se tem alguma criança aparecendo, sim, tem uma projeção de um vídeo aqui. Inclusive feita por evangélicos, que é para dar risada. Olha aqui, ó, cavalos vindo do céu na volta de Jesus, tá vendo? Literalmente, ó, os cavalos, pocotó, 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 tá vendo? Coisa risível. Como eles entendem de escatologia? Jesus vindo num cavalo. Você sabe que se no inferno tem tridente, espada, que mais que produz lá no inferno? Chifre, né? Produz as coisas, os dardos inflamados, né? Tem as ferrarias lá, os departamentos. No céu também tem departamento só para poder cuidar de cavalo, né? A infantaria, uma cavalaria, o que tem de cavalo lá, e não é fácil, não é fácil. Dar comida para cavalo, alimentar cavalo, escovar o pelo dos cavalos, olha, cabresto celestial, produção de, como é que é o nome lá de todo aquele aparato? Eu não vou fazer o stand-up celestial hoje. Oh, tristeza. Não é fácil não. Todos os olhos podem estar voltados para o monte do templo após o acordo dos Emirados Árabes e Israel. Gente, é a primeira vez que eu vejo o jornal de Jerusalém Post. Nunca vi isso aqui, nunca. Falar abertamente sobre o monte do templo. Da justificativa que eles tiveram pretexto para que, assim como foi o rei Salomão, na dedicação do templo que ele construiu no Monte Moriá, orou para que a casa de Deus fosse um centro de oração para todos os povos do mundo. Agora, na esteira dos recentes acordos de Abraão, com essas normalizações de paz, existe a possibilidade de que a aspiração de Salomão possa ser recriada. Vocês viram que o Trump foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e os jornalistas já estão discutindo se esse prêmio não deveria ser do Jared Kushner, que é o arquiteto do plano. Vamos ver como vai ser a questão do Prêmio Nobel da Paz em 2021, relativo a este 2020. Aí você vê essa imagem incrível do Jared acompanhando a arquitetura, a maquete, para a construção do grande templo ecumênico nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, a Casa de Abraão, Delta Cubus. Só quem é quem cursou a Universidade e acompanha essa contagem regressiva, para entender a importância da construção desse
ponto turístico em Abu Dhabi religioso, o primeiro ecumênico e religioso. Agradecer a Marina, que enviou as traduções para facilitar aqui para todos. Caso a prestigiosa honra seja concedida ao conselheiro sênior de Trump, o genro Kushner, porque ele foi o arquiteto-chefe desse acordo de paz, que é, pasmem, o primeiro em 26 anos entre as duas nações. 26 anos depois de Egito e Jordânia, como já falamos aqui. Então não é difícil que o prêmio Nobel seja dividido entre os dois, ou seja para ele. Com o envolvimento de Jared, enviado de Trump para o Oriente Médio, todo o problema mudou. Olha só que incrível esse texto. Ele diz assim, ó: não há mais palestinos, não há mais retirada israelense de quaisquer terras ocupadas e nenhum acordo de paz estava à vista. A varinha mágica de Kushner transformou paz em normalização e os Estados Unidos em signatários. Olha que reportagem incrível, mostrando o quanto que Kushner foi habilidoso em suas articulações e fazendo o que ninguém tem capacidade de fazer. Inclusive aí diz que ele mudou as opiniões do príncipe da Arábia Saudita, que é o próximo país a normalizar o acordo com Israel, o Mohammed bin Salman. O projeto visa promover a reconciliação entre muçulmanos e cristãos, restaurando e reconstruindo locais de culto, presta atenção, vandalizados pertencentes a ambos os grupos religiosos. O apoio dos Emirados aos vários projetos de restauração da Alif Foundation no Iraque, que visam preservar a herança judaica, também merece destaque aqui. Então veja, eu nunca vi isso, essa discussão ecumênica das três religiões envolvendo o acordo político. Porque quando eu era criança, vocês devem lembrar muito bem, aos mais novos que eu escutem, aos mais velhos lembrem. Quando eu era criança, o Bill Clinton conseguiu um acordinho lá com Arafat e foi algo assim que não durou muito. E foi um estardalhaço, isso se não me engano em 1996. E depois, nós tivemos o caos em 2001 com Bush e o início de uma guerra, um Crislã. Em 2008, uma queda financeira histórica e o Obama, que parecia o homem da conciliação e da paz, que nada conseguiu fazer pelo Oriente Médio. Então eu nunca vi nada igual a isso. E antes da minha década de 80, quando eu nasci, os livros me registram, me informam que nada houve antes também. Então este é um momento histórico. Gente, eu queria que todos escrevessem aí, é muito importante isso aqui, tanto que eu até pensei em ser o título de hoje. Piroceno, escreve aí, Piroceno, eu estou falando devagar porque era dor de dente. Piroceno, escreve aí, Piroceno. A Era do Fogo, vocês conhecem a Era do Gelo, agora vocês estão conhecendo a Era do Fogo. Lembra que eu disse aqui, na contagem regressiva, que o Brasil viveria os dias mais frios da sua história? E teve frio em São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Eu cheguei em Gramado nesses dias nevando. E agora vem as mais altas temperaturas da história no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. As queimadas que nós falamos, os incêndios na Califórnia, sinalizam a chegada do que eles chamam de Era do Fogo, Piroceno. Onda de calor histórica. Para vocês terem uma ideia, vai começar já no Paraná, temperaturas acima de 45 graus. Paraná.
Aqui você vê previsões para o centro-oeste e sudeste acima de 40 a 45 graus. E São Paulo pode ter os dias mais quentes da sua história e o risco de fogo será crítico. Imagina o quanto que essas queimadas vão acelerar o processo. Encerro lendo a matéria que me enviaram da Escola de Jesus do Mato Grosso. Olha só, o próprio governo do Mato Grosso falando sobre aqueles pacotes de sementes que começaram a chegar aqui em Santa Catarina e estão chegando no Brasil inteiro, enviados pela China. A pessoa compra alguma coisa lá naqueles portais de vendas como o AliExpress, e aí as pessoas acabam recebendo como brindes sementes estranhas que não pediram. E o governo do Mato Grosso está dizendo para as pessoas destruírem, jogarem e denunciarem essas embalagens. Então veja, hoje a professora Ilair me disse que o Boticário, estava fechado. Não sei se tem alguém que trabalha no Boticário aí, para comemorar o Yom Kippur, o dia do perdão. Então veja, o sionismo em tempos de Bolsonaro, de Netanyahu, de Trump, está agremiando tudo, dominando tudo, e vai influenciando de empresário em empresário, de empresa a empresa e de governo a governo, essa satanização da China. Se tem alguma coisa na semente, não sei. Sei que faz sentido eles enviarem essas coisas para o Brasil, porque se o Brasil entrar em guerra contra a China no sentido anti-sionista, que eles nos protejam. China, nós do Ex estamos com vocês, pelo amor de Deus. Assim de quem enviou, agradecido. Que coisa, Sobre a questão que vocês devem estar querendo saber e querendo muito que eu fale, do vazamento do jornal The New York Times, antes do debate, propositalmente, amanhã vai ser transmitido na UOL. Vai ser transmitido na UOL. Por direitos autorais eu acho que eu não vou transmitir. O primeiro debate de Trump e Biden. Quer dizer, tudo... Não sei se vocês já assistiram a série Sobrevivente Designado. Quem assiste aquela série entende como é que são os bastidores de uma presidência. Quer dizer, a série também é pura poesia, não é verdade? Mas você tem uma noção. Inclusive, no último episódio da série, o presidente Kirkman, que parece Kushner, diz assim: a partir de hoje, todo discurso que eu fizer, e olha que ele é uma pessoa bem intencionada na série, todo discurso que eu fizer, no fundo, lá em algum lugar do meu cérebro, eu vou dizer: que grande mentira. Quer dizer, provando que tudo, mesmo por mais bem intencionado que seja um presidente, é claro que isso não é verdade, o sistema é tudo mentira, tudo ilusão, estou dizendo que, ainda que houvesse, em algum país que ainda haja, tudo é uma grande farsa. Sempre o que é passado para o povo e para a mídia é uma grande farsa. De modo que, quando vocês veem essas coisas, ele pagou $750 do seu imposto bilionário nos últimos 10, 20 anos. Gente, não se esquenta com isso, não fica nessa, agora sim, agora caiu, agora ele caiu. Vocês não conhecem jogo de poder. Vocês não conhecem jogo de poder, é tudo jogo. Aprenda uma coisa, pega fogo, incendeia, e a Casa Branca só serve para uma coisa: apagar incêndios. E ultimamente, literalmente, E aí, sabe quando é que um presidente apaga o incêndio? Quando ele aparece para falar. Isso é em qualquer liderança humana. Sabia que é sempre assim? É do povo isso. É assim que Deus fez. Por exemplo, aqui no X, surge lá um incêndio. Até o ar que eu vim diante dessa câmera, com esse microfone e falar: apagou o incêndio. Alguns se queimaram. Daqui a pouco eles voltam. Mais um incêndio. Que eu falo. Esse é o poder que Deus nos deu, de apagar fogo. Então, eu estou falando de X. Agora, tu imagina a presidência dos Estados Unidos. É só ele aparecer. Está lá o púlpito, está lá o microfone. Trump falou, acabou. Então, fica tranquilo. Vocês ficam apavorados com coisas aqui, coisas ali. Tudo é nada. O que manda mesmo o que eles querem. Vamos ao testificare?
Tu acha realmente que a China odeia cristãos? Ou a China sabe o que nós sabemos e não quer que o sionismo entre com o nome de igrejas dentro do seu país? Vocês ainda acreditam nisso? Vocês já estiveram com chineses? Você acha realmente que a China odeia cristãos? Então, vê, ó, todo dia tem programa aqui e a consciência X não é atingida por algumas pessoas, né? Paciência. Vamos encerrar? Amanhã a gente volta. Sempre. Ora aí para que tudo fique bem com os meus dentes. Quando Deus não interfere é assim, né? Quando não, né? Quando sempre. Quando desde sempre. Até o fim. Vou resolver isso aí já. Boa noite a todos vocês. Amanhã, o programa Lux Me Alex vai tratar de uma Bíblia de 3.600 anos. Tema muito interessante.